baseado nisso, tá, pessoal, o que que acontece? Essa norma, ela lá nas disposições transitórias, ela diz que o agente público, né, que não cumpre ou não tramita os processos dentro dos procedimentos adequados de protocolização, ele é responsabilizado, tá? E a responsabilização se dá em 3 esferas, né? Na esfera civil, administrativa, civil e penal. Dentro da responsabilidade administrativa, tá? O governo federal ele estabelece esse texto aqui. A responsabilização do servidor público federal decorre da lei número 8.112/90, que lhe impõe a obediência às regras de conduta necessárias ao regular andamento do serviço público. Nesse sentido, o cometimento de infração funcional por ação ou omissão praticada no desempenho de suas atribuições do cargo ou função, ou que tenha relação com essas atribuições, gera responsabilidade administrativa nos termos dos artigos 124 a 148 da lei, sujeitando o servidor faltoso à imposição de sanções disciplinares. De forma geral, os deveres e proibições ao servidor público estão previstos no artigo 116, 117 e 132 da Lei 8.112, tá? Então, a primeira coisa é o seguinte, tá? Nós temos um normativo que orienta o servidor público como tratar documentos. Então, na hora que ele não cumpre esse normativo, ele está sujeito a sofrer, né, a responder administrativamente para poder ele responder pelo ato, né, de descumprimento de obrigação, tá? Então, a gente começa por essa responsabilidade administrativa, que é decorrente da própria função do servidor em cumprir os seus atos. Vale ressaltar que o terceirizado, né, agindo no âmbito da administração pública, responde da mesma forma, tá, pessoal? Então, quem tiver algum terceirizado, né, o estagiário que por algum acaso tenha acesso a algum tipo de documento, responde da mesma forma. A Lei 8.027 de 90, tá, dispõe sobre as normas de conduta dos servidores públicos, tá, civis da União, autárquica e fundacionais. E ele diz que são deveres, né, desses servidores públicos civis exercer com zelo e dedicação as atribuições legais e regulamentares e inerentes ao cargo ou função, né, ser leal às instituições a que servir, observar as normas legais e regulamentares e cumprir as ordens superiores, exceto quanto manifestamente legais. Então, eu trouxe aqui esse artigo 2º, tá? Porque ele corrobora o que a 8.112 coloca como atribuição do servidor, né? Então, cabe a nós cumprir o que a legislação estabelece, tá? Então, nós temos essa responsabilidade administrativa de cumprir as orientações legais. Além das responsabilidades administrativas, nós temos as responsabilidades civis. A responsabilidade civil do servidor público consiste no ressarcimento dos prejuízos causados à administração pública ou a terceiros, em decorrência de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, no exercício de suas atribuições. Artigo 122 da Lei 8.112, né? E do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. A Lei 8.112 de 90 estabelece 2 situações em que o servidor poderá ser chamado a ressarcir prejuízos causados ao erário. Na primeira, quando causar dano diretamente à administração pública, e na segunda, quando causar dano a terceiro no exercício da sua função pública. Um exemplo disso, tá, pessoal, é o seguinte: eu tenho que emitir uma declaração e essa declaração tem que ser validada. Por algum motivo, eu não emiti essa declaração corretamente e ela não foi possível ser validada ou ela não foi aceita em um processo seletivo ou em um processo de prova que eu deveria dar instrumentalização a ele. Se isso gerar algum prejuízo, eu posso ser responsabilizado, porque eu, agente público, que era responsável por emitir aquele documento, não emiti da forma adequada, tá?
Então, é só para a gente poder entender, né, que um ato administrativo que possa ser realizado de forma diversa ao que a legislação estabelece, pode implicar, né, em responsabilização aquele que realizou o ato. Tá? E, por fim, a gente tem a responsabilidade penal, né? Que é quando o servidor responde, né, por um ato que penalmente é caracterizado como crime ou como contravenção, né, ou como ato diverso à legalidade. Tá? Então, é importante a gente observar, né, que caso, né, por exemplo, eu emita um documento fora dos procedimentos e esse documento venha a ser entendido como não válido, isso pode ser caracterizado como falsidade ideológica, informação falsa, e isso são atos que podem ser caracterizados, né, como responsabilidade penal. Então, por que eu estou colocando isso, tá, pessoal? Não é para assustá-los, mas para mostrar para vocês que nós temos uma necessidade de cumprir esses atos, né, até para resguardar as nossas ações.